Olá, seja bem-vindo a mais uma programação aqui, a mais um estudo desta nossa série sobre o Espírito Santo e o tempo do fim, dentro da nossa programação dos 10 dias de clamor e 365 dias de oração, que é agora a maneira como nós passamos a chamar aquele que sempre foi conhecido como 10 dias de oração. O nome mudou, porém o programa, o evento, os objetivos são exatamente os mesmos. Só ficou mais específico aí, demonstrando que nós precisamos, durante todos os dias do ano, estarmos nos relacionando com o nosso Deus, o Salvador, Jesus Cristo, né? E ontem nós falamos então sobre o fruto do Espírito. Começamos então a falar sobre o fruto do Espírito. Então, a apresentação de ontem, baseada no livro de Gálatas também, capítulo 5, focou, dentro dessa temática sobre o fruto do Espírito, focou mais na questão de apresentar as obras da carne. Porque nós não podemos falar sobre o fruto do Espírito sem que antes falemos a respeito das obras da carne. Porque o fruto do Espírito, conforme nós vamos ver agora, ele é oposto, ele vai em uma direção contrária às obras da carne. Por isso é que nós começamos então essa discussão apresentando o que são as obras da carne, para depois então agora vermos o fruto do Espírito. Queria desde já agradecer aí pela sua presença e vamos diretamente então aqui no nosso estudo, e nós vamos estudar aqui Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 26. Mas antes queria orar juntamente com você. Querido Pai, te agradecemos por tua bondade, pelo teu cuidado, por todas as oportunidades a nós concedidas. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento o Espírito Santo venha nos abençoar e abrir o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então ontem eu apresentei um pouco do contexto histórico do livro de Gálatas. O apóstolo Paulo havia fundado a igreja na cidade da Galácia. Então ele fundou a igreja aí, e era uma igreja vibrante, uma igreja maravilhosa, mas como todo movimento que nasce com bons propósitos, com bons objetivos, a igreja na Galácia começou a se desviar um pouco do evangelho verdadeiro que Paulo havia pregado para aquelas pessoas. E aí então acontece que Paulo, depois da sua ausência, ele foi informado sobre o que estava acontecendo na Galácia. Então foi a partir desse momento que Paulo decidiu então escrever uma carta aos Gálatas. Gálatas eram as pessoas que moravam nesta cidade. Então Paulo decidiu então escrever essa carta aqui de Gálatas, a carta aos Gálatas, e nesta carta ele apresenta várias orientações importantíssimas a respeito do viver cristão, a respeito da vida cristã. Para você entender um pouquinho mais o contexto, né, que eu já apresentei ontem, então recomendo que você assista o vídeo que vai aparecer aqui para você nos cards, tá? A apresentação do dia 4, nós estamos agora no dia 5, né, dos nossos 10 dias de oração, na verdade, deixa eu confirmar aqui, isso, estamos agora no dia 6, né, dos nossos 10 dias de clamor. E aí então quero convidar você aqui a ler então a Bíblia comigo, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 26, onde lemos assim, 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E aí depois então 21, versículo 21 vai falar invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo, esse aqui foi os versículos que nós lemos ontem. Inclusive ele começa essa descrição das obras da carne no versículo 16 da seguinte maneira: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos satisfareis a concupiscência da carne. Então ontem eu frisei bastante nesse ponto
que Paulo não começa essa sessão falando já diretamente, ou listando já diretamente as obras da carne. Pelo contrário, Paulo começa o seu discurso aqui falando a respeito da necessidade de nós andarmos no Espírito, sobre a necessidade de nós termos uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Paulo sabia muito bem que o problema dessas pessoas que estavam praticando coisas e atos pecaminosos, o problema dessas pessoas não era necessariamente essas obras da carne que eles estavam praticando. O problema destas pessoas era o fato de que grande parte daquelas pessoas haviam perdido a sua fé em Cristo, haviam se afastado dos princípios da palavra de Deus. E quando nós vivemos uma vida longe dos princípios da palavra de Deus, a consequência é vivermos uma vida baseada no próprio eu, uma vida centrada em nós mesmos. E quando isso acontece, nós começamos a praticar as obras da carne. Por isso é que Paulo, antes de começar a listar as obras da carne, ele fala para a sua audiência: andai no Espírito, tenham a vida de vocês guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é a recomendação, porque quando nós fazemos isso, nós vamos automaticamente fugir das obras da carne. Ok? Então, depois que ele descreve as obras da carne, que já trabalhamos bastante ontem, e nós aqui o objetivo agora é fazermos a parte 2 do tema, o fruto do Espírito Santo. Então agora, o que nós vamos fazer então é ver agora o que Paulo fala sobre as obras, o fruto do Espírito. Versículo 22 ele fala assim, depois que ele fala que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus, ele agora começa o versículo 22 falando assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E ele fala: contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Já expliquei um pouquinho isso ontem, então você vai ter essa mesma explicação no vídeo, né, anterior. Então, mas eu queria dizer aqui para vocês o seguinte: ele começa aqui o versículo 22 falando assim, mas... Tá? Mas essa palavra aqui, mas, ela é uma conjunção. Você sabe, conjunção, ou as conjunções na língua portuguesa são palavras que conectam, né, as orações. Então, esta aqui é uma conjunção muito importante, porque ela é uma conjunção adversativa. É uma conjunção, as conjunções adversativas são conjunções que expressam o quê? Ideias opostas. Ok? Então tem essa pegada de demonstrar contrastes, ideias opostas, uma ideia contrária e por aí vai. Isso significa o quê? Que o que ele começa a falar aqui no versículo 22 é totalmente contrário daquilo que ele acabou de descrever no versículo 21, versículo 20 e versículo 19, que tratam das obras, que tratam exatamente das obras da carne. Então, o que Paulo está dizendo ao começar o versículo 22, com essa palavra mas, tá? Ele está querendo dizer que aqueles que têm o fruto do Espírito Santo são totalmente diferentes daqueles que têm ou que praticam as obras da carne. Então é muito importante isso, porque ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e por aí vai, ele vai listando tudo isso daqui. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é exatamente essa, ok? Que a palavra de Deus está mostrando aqui para nós que as pessoas que praticam, que têm em seu caráter o fruto do Espírito Santo de Deus, são pessoas totalmente diferentes daquelas que não têm o fruto do Espírito Santo. Então, e isso precisa ficar muito claro para nós. Isso aqui é muito importante. Porque parece que nos dias em que nós estamos vivendo, cada vez mais está difícil de nós conseguirmos identificar aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Então, mas Paulo aqui ele está falando que aqueles que têm em seu caráter, em sua vida, a evidência do fruto do Espírito são pessoas totalmente diferentes daquelas que andam segundo os seus próprios caminhos.
Aquela pessoa que tem Cristo, aquela pessoa que anda no Espírito, aquela pessoa que tem a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, é uma pessoa totalmente diferente daquelas pessoas que não andam segundo a vontade do Senhor. É por esse motivo que os que não andam segundo a vontade de Deus, os que são guiados, os que não são guiados pelo Espírito Santo, o resultado deles não serem guiados pelo Espírito Santo é que praticam obras da carne, o que Paulo chama de concupiscência da carne. Porém, os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus desenvolvem ou têm em sua vida também isso de forma bem evidente, e isso se expressa por meio da prática desses frutos que Paulo aqui vai descrever para nós. Então, isso deve ficar muito claro, então, para cada um de nós. Por isso é que Paulo começa, então, ao começar a descrever, ao começar a listar o fruto do Espírito, ele começa com esta conjunção adversativa, para demonstrar claramente que o que ele vai descrever em seguida é totalmente diferente daquilo que ele acabou de descrever anteriormente, que são as obras da carne. Então, irmão, se você é um cristão, uma cristã, precisa ficar bem claro na sua vida que de fato você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se as pessoas não conseguem identificar o fruto do Espírito Santo, se as pessoas não conseguem identificar que você é uma pessoa diferente porque você tem Cristo, você precisa rever o seu relacionamento com o Senhor, você precisa rever a sua própria experiência com Deus. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós andamos na contramão do mundo. Eu falei para você que essa conjunção vai trazer essa ideia contrária, o oposto. E é exatamente isso na vida de um cristão. O cristão verdadeiro, a cristã verdadeira, é uma pessoa que está constantemente andando na contramão do mundo. Ok? Avançando então aqui no nosso estudo, um outro detalhe importante, depois que Paulo fala do amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Olha só que coisas maravilhosas, que fruto maravilhoso Paulo está descrevendo aqui para nós. E o interessante aqui é que ele não fala, que ele coloca aqui para nós que quando nós lemos essa lista, vemos que não tem nada a ver com a lista que ele havia apresentado anteriormente. Antes ele estava falando de coisas ruins, como a prostituição, como a idolatria, como a feitiçaria. Há muitas pessoas que praticam essas coisas. Eu venho de um lugar, por exemplo, lá em Angola, na África, onde as pessoas, você encontra muitas pessoas que praticam, né, feitiçaria e por aí vai. Muitas acham que até inclusive é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, é algo que nos é oferecido aí de geração em geração, é a nossa tradição e por aí vai, mas a palavra de Deus está condenando essas práticas. A inveja, a bebedice, glutonaria, ou seja, são coisas que destroem o ser humano. Por isso é que Paulo fala que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque a partir do momento que nós tivermos a nossa vida sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos, ao invés de praticar as obras da carne, nós vamos passar a produzir o fruto do Espírito em nossa vida. Não é legal, sabe, a gente poder ter amor, poder ter alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, o domínio próprio, todas as coisas maravilhosas. Então, só que para que isso aconteça, nós precisamos, em primeiro lugar, começar a andar com Cristo. Começar a andar no Espírito. Pedir que o Espírito Santo dirija completamente a nossa vida. Porque o fruto do Espírito é apenas resultado de uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E eu enfatizei bastante isso ontem. Então, e Paulo, isso aqui é verdade, que depois que Paulo descreve o fruto do Espírito, apresenta essa lista, o versículo 24, ele vai mostrar o quê? Que
os que desenvolvem, os que têm em seu caráter o fruto do Espírito são pessoas que têm Cristo no seu coração, que andam com Cristo. Veja comigo aqui o versículo 24. E os que são de Cristo, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Olha o que Paulo está falando aqui. Está falando que aquelas pessoas que têm Cristo no coração, aquelas pessoas que amam a Cristo, aquelas pessoas que pautam a sua vida, aquela pessoa que pauta a sua vida no assim diz o Senhor, é uma pessoa que vai ter em seu caráter o fruto do Espírito Santo. Ou seja, em outras palavras, é impossível nós desenvolvermos o fruto do Espírito Santo se nós não temos Cristo no coração. Se nós não somos de Cristo. Se nós não somos de Cristo. Por isso é que depois que ele termina de listar o fruto do Espírito, ele fala então que os que são de Cristo Jesus crucificaram as paixões mundanas, a concupiscência da carne. Ou seja, como elas aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, estão vivendo uma vida de relacionamento profundo com Cristo, elas passam agora a produzir o fruto do Espírito Santo. Então você pode tentar de todas as maneiras produzir o fruto do Espírito. Mas se você não tem Cristo no seu coração, se você não anda segundo a vontade de Deus, se você não busca a presença do Senhor, você nunca poderá produzir esses frutos. Você nunca poderá produzir esse fruto. E aí ele continua ainda mais aqui, se aprofundando. Agora ele vai falar que, para que nós, olha só, se você deseja produzir ou ter em seu caráter o fruto do Espírito, a primeira coisa é andar, ou seja, é ser de Cristo. Primeira coisa é ser de Cristo. Ele apresenta isso no versículo 24 que nós acabamos de ler. E a segunda coisa que você precisa, se você deseja produzir o fruto do Espírito Santo em sua vida, em seu caráter, a segunda coisa importante que você precisa fazer é viver e andar no Espírito. Ser de Cristo e viver e andar no Espírito. Viver e andar com o Espírito Santo. E isso nós encontramos aqui no versículo 25. Vamos ler aqui, fala assim, Gálatas 5, 25, fala assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha só, Paulo então está falando para nós que se nós desejamos ter o fruto do Espírito em nossa vida, em nosso caráter, em nossas igrejas, primeiro, a nossa igreja precisa ser uma igreja de Cristo. E a segunda coisa, a nossa igreja precisa viver no Espírito e andar no Espírito. Por isso é que ele fala, se vivemos no Espírito, andamos ou andemos também no Espírito. Se nós somos de Cristo, então as obras que nós vamos produzir são as obras que Cristo produziu também. Isso aqui é muito importante, porque quando você pesquisa, por exemplo, o significado desta palavra aqui, quando ele fala andemos no Espírito, é uma palavra muito interessante que nós encontramos no grego. E essa palavra traz a ideia de que, quando a gente estuda essa palavra no original, nós percebemos que essa palavra traz a ideia de andar de forma alinhada. Você já viu uma ordem unida? Pessoas fazendo uma ordem unida? Talvez você seja um desbravador, desbravadora e por aí vai. Você já viu uma ordem unida do clube de desbravadores? Você já viu uma ordem unida, por exemplo, do exército, dos militares? Como é que tudo é devidamente alinhado? Recentemente eu estava vendo alguns vídeos no YouTube e eu vi em um canal, acredito que foi na CNN, uma ordem unida, uma apresentação do exército chinês. E você consegue ver uma sincronia maravilhosa. Todos eles fazendo os mesmos movimentos, os mesmos passos de forma coordenada.
Então, a palavra original da qual nós temos na nossa Bíblia aqui traduzida como andemos, traz essa ideia de você marchar, de você caminhar de forma ordenada, de forma sincronizada. Então, esta palavra traz a ideia de quê? De viver em conformidade com os princípios da palavra de Deus. De forma alinhada, é você. Então, quando Paulo fala, andemos também no Espírito, ele está dizendo que a nossa vida, os nossos objetivos, a nossa vida cristã deve estar alinhada com os princípios do Espírito Santo, com os princípios do reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E ele conclui o versículo 24, aqui a ideia desse versículo 25, dizendo que se nós vivermos no Espírito, e se nós andarmos no Espírito, o resultado vai ser o quê? Abandonar as obras da carne. Olha o que ele fala. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo invejas uns dos outros, por exemplo. Você veja aqui, por exemplo, que ele mencionou aqui inveja. A inveja é uma das obras da carne que ele cita. Ele menciona a inveja no versículo 21. Ele fala inveja, bebedice, glutonaria e por aí vai. Ele fala de facções, que é a mesma coisa que provocações, né? Vai trazer a mesma ideia de brigas, rixas e por aí vai. Ou seja, a partir do momento que eu passo a ser de Cristo, a partir do momento que eu passo a ter a minha vida guiada pelo Espírito Santo de Deus e passo a viver, a andar e a viver no Espírito Santo, as obras da carne não mais terão domínio sobre a minha vida. Que Deus abençoe você profundamente. Que a palavra de Deus venha te alcançar e que você saia daqui entendendo. Nós estamos agora concluindo então esse estudo, esse tema aqui sobre o fruto do Espírito. Ontem foi a parte 1 e hoje é a parte 2. Mas a coisa mais importante que eu gostaria que você saísse daqui compreendendo é: se você deseja produzir o fruto do Espírito, se você deseja ter o fruto do Espírito Santo em sua vida, o amor, a bondade, a fidelidade, você precisa fazer duas coisas. A primeira, ser de Cristo. E a segunda coisa, viver e andar com o Espírito Santo. Viver e andar em Espírito. Se as nossas igrejas desejam ser igrejas poderosas, igrejas transformadas, igrejas nas quais o fruto do Espírito Santo está presente, nós precisamos trabalhar para termos igrejas que sejam igrejas de Cristo. E a segunda coisa, igrejas que andem no Espírito. Porque andar com o ser de Cristo e andar no Espírito Santo são os dois requisitos essenciais para que consigamos desenvolver em nós mesmos e em nossas igrejas o fruto do Espírito Santo de Deus. Então é muito importante esse estudo, e quando nós fazermos isso, então nós vamos ter igrejas mais saudáveis. Eu queria terminar aqui lendo um pensamento, nosso guia, onde fala: quem vive segundo as obras da carne não pode agradar a Deus sem herdar a vida eterna, nem herdar a vida eterna. Essas obras indicam atitudes e comportamentos que afastam a pessoa de Cristo. Então nós precisamos lutar com o Senhor. Que Deus abençoe você profundamente e que seja o seu desejo ser de Cristo, viver no Espírito, para que assim você comece a produzir o fruto do Espírito Santo de Deus. E quando nós começamos a produzir o fruto do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos cristãos autênticos. Nós começamos a viver uma vida espiritual totalmente transformadora. O nosso maior problema hoje, irmãos e irmãs, é que nós almejamos ter amor, paciência, bondade, domínio próprio, mas nós não estamos fazendo o principal, que é ser de Cristo e viver com o Espírito Santo, viver no Espírito.
Enquanto nós não lutarmos para sermos de Cristo, e como é que nós fazemos isso? Estudando a palavra de Deus, tendo momento para orar, para clamar ao Senhor. Enquanto nós não começarmos a fazer isso com intensidade, nunca vamos poder produzir o fruto do Espírito Santo. Deus abençoe você. Eu queria fazer uma oração com você nesse exato momento. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos, ó Senhor, por tua bondade, pelo teu cuidado. Que o Senhor siga abençoando a nossa vida e que nesse momento, ó Pai, nos ajude a sermos de Cristo verdadeiramente, a andarmos no Espírito, para que assim o nosso caráter seja transformado pelo fruto do Espírito Santo. Senhor, nos ajude, ó Senhor, para que consigamos ter em nossa vida o amor, a bondade, a fidelidade e todo o fruto do Espírito Santo, ó Pai, que Paulo descreve aqui nessa passagem que nós estudamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.